Se você descobrir isso, nunca mais vai ver a Bíblia da mesma forma. Enoque viu algo tão perturbador que foi removido da terra antes de morrer, e o que ele revelou sobre os Nefilins vai arrepiar sua espinha. Existem 7 segredos que foram escondidos por milênios, e você está prestes a descobrir todos eles. Mas atenção, o terceiro segredo vai mudar completamente o que você pensa sobre anjos caídos. Gênesis capítulo 6, versículo 4, menciona os Nefilins, mas não conta tudo. Enoque foi o único humano que andou com Deus e não morreu. Ele foi levado. Por quê? Porque ele viu o que ninguém deveria ver. Durante 365 anos, Enoque caminhou tão próximo de Deus que simplesmente desapareceu da terra. O primeiro segredo que Enoque revelou é sobre a verdadeira origem dos Nefilins. Eles não eram apenas gigantes como muitos pensam. Enoque desvendou que 200 anjos caídos, liderados por Azazel, desceram no Monte Hermon e fizeram um pacto proibido. Esses anjos se rebelaram contra Deus e tomaram uma decisão que mudaria o curso da humanidade para sempre. Eles se casaram com mulheres humanas e criaram uma raça híbrida, seres que chegavam a medir entre 3 e 5 metros de altura. Esses gigantes eram tão violentos e famintos que devoravam tudo ao seu redor. Consumiam não apenas alimentos, mas também animais, e quando isso não bastava, chegavam até a devorar uns aos outros. A violência que eles trouxeram para a Terra era inimaginável. Mas isso é apenas o começo. O que esses anjos caídos realmente queriam vai além do que você imagina, e isso nos leva ao segundo segredo. O segundo segredo revelado por Enoque é ainda mais chocante. Os anjos caídos não vieram à Terra apenas por desejo carnal. Havia um plano muito maior e mais sinistro. Enoque registrou em seus escritos que esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos que nunca deveriam ter sido compartilhados. Azazel ensinou os homens a forjar armas de guerra, espadas, facas, escudos e armaduras. Ele introduziu a arte da guerra organizada e da destruição em massa. Senjasa, outro líder dos anjos caídos, revelou feitiçaria e magia negra, ensinando encantamentos e o corte de raízes para rituais obscuros. Armaros ensinou a quebrar encantamentos e contrafeitiços. Baraquel revelou os segredos da astrologia. Cocabiel ensinou os sinais secretos das estrelas e das constelações. Esses conhecimentos corromperam a humanidade propositalmente. As pessoas começaram a se voltar para práticas ocultas, para a violência e para a rebelião contra Deus. Mas para quê? Por que os anjos fariam isso? A resposta está no terceiro segredo, e é aqui que tudo faz sentido de uma forma absolutamente aterrorizante. O terceiro segredo é o mais perturbador de todos, então preste muita atenção. Os Nefilins não eram um acidente da história. Eles faziam parte de uma estratégia militar cuidadosamente planejada por Satanás contra o plano de Deus. Lembre-se de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus prometeu que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa era a profecia sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Satanás sabia disso. Ele entendeu que um Salvador nasceria da linhagem humana para redimir a humanidade. Então ele arquitetou um plano diabólico. Se os anjos caídos corrompessem toda a genética humana através da miscigenação, criando híbridos, então Jesus não poderia nascer, não haveria uma linhagem humana pura da qual o Messias pudesse vir. Era uma tentativa de sabotar o plano de salvação de Deus desde o início. Por isso Noé foi escolhido. A Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. Isso não significa que ele não tinha pecado, mas que sua linhagem genética estava intacta, não corrompida com a mistura com os Nefilins. Noé e sua família eram os últimos humanos puros na terra. O dilúvio não foi apenas um julgamento contra a maldade, foi um ato de salvamento da raça humana. Deus precisava limpar a terra da corrupção genética para que seu plano de redenção pudesse continuar. Essa é a verdadeira razão pela qual o dilúvio precisava acontecer. Agora você pode estar pensando, se o dilúvio matou todos os Nefilins, por que eles aparecem novamente depois, em Números capítulo 13? Como isso é possível?
Isso nos leva ao quarto segredo, e a resposta é perturbadora. O quarto segredo que Enoque desvendou é que os nefilins voltaram depois do dilúvio. Mas como? Enoque profetizou algo extraordinário. Os espíritos dos nefilins mortos se tornaram demônios. Porque eles eram híbridos, meio anjos e meio humanos, quando morriam, seus espíritos não iam para o lugar dos mortos como os humanos normais. Eles ficaram presos aqui na Terra como entidades desencarnadas, vagando e procurando corpos para possuir. Esses são os demônios que vemos no Novo Testamento, sempre tentando entrar em pessoas, animais, qualquer coisa. Eles são os espíritos dos nefilins mortos no dilúvio, eternamente sem descanso. Mas além disso, Números capítulo 13, versículo 33, confirma que havia gigantes em Canaã quando os israelitas foram espiar a terra prometida. Os espias disseram que viram os filhos de Anak, descendentes dos nefilins, e que se sentiam como gafanhotos perto deles. Existem duas teorias sobre como isso aconteceu. Primeira, alguns anjos caídos repetiram o pecado depois do dilúvio, embora em escala muito menor. Segunda, a genética corrompida de alguma forma passou através dos filhos de Noé, possivelmente através de suas esposas. Sabemos que isso é verdade porque encontramos esses gigantes ao longo de toda a história bíblica. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro que media 4 metros de comprimento. Golias de Gate media quase 3 metros de altura. Havia gigantes em diversas regiões de Canaã. Agora entendemos por que Deus ordenou a destruição completa dos cananeus. Não era crueldade, era a continuação da limpeza que começou com o dilúvio. Deus estava protegendo novamente a linhagem através da qual o Messias viria. Essas tribos estavam geneticamente corrompidas e precisavam ser eliminadas para preservar o plano de salvação. O quinto segredo revelado por Enoque trata do destino dos 200 anjos caídos que iniciaram toda essa tragédia. E aqui vemos a justiça de Deus em ação. Enoque foi levado ao céu e testemunhou algo extraordinário. Ele viu onde esses anjos rebeldes foram aprisionados. A carta de Judas, versículo 6, confirma o que Enoque viu. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, sob as trevas, para o juízo do grande dia. Enoque viu esses anjos acorrentados em lugares de escuridão absoluta. Eles estavam implorando por misericórdia, pedindo que Enoque intercedesse por eles diante de Deus. Mas Enoque recebeu a mensagem divina para eles. Não haveria perdão. Eles permaneceriam presos até o julgamento final. Esses anjos sabem exatamente o que os aguarda. Eles conhecem seu destino. Eles tremem diante do que está por vir. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 também confirma. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. Eles estão conscientes, aprisionados, aguardando sua sentença final, e eles sabem que não há escape. O sexto segredo conecta tudo isso com os dias de hoje, e é aqui que você precisa prestar atenção, porque isso afeta você diretamente. Jesus Cristo disse algo crucial em Mateus capítulo 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele estava fazendo uma profecia sobre os últimos dias, sobre o tempo que antecede sua segunda vinda. Então, o que caracterizava os dias de Noé? Havia corrupção genética através dos nefilins. Havia conhecimento proibido sendo disseminado. Havia híbridos, misturas entre dimensões diferentes. Havia violência extrema por toda a terra. Havia rebelião total contra Deus e seus mandamentos. Agora, olha ao redor do mundo hoje. Vemos manipulação genética acontecendo em laboratórios. Vemos o movimento transhumanista querendo fundir humanos com máquinas. Vemos a obsessão da cultura moderna com alienígenas e seres de outras dimensões. Vemos inteligência artificial sendo desenvolvida para transcender limitações humanas. Vemos violência aumentando globalmente. Vemos uma rebelião massiva contra os princípios de Deus. A história está se repetindo diante dos nossos olhos. Os mesmos padrões, as mesmas características. Enoque profetizou sobre os últimos dias e estamos vivendo essas profecias agora.
Não é coincidência que o interesse por anjos caídos, nefilins e conhecimento oculto está explodindo em nossa geração. Não é coincidência que a ciência está ultrapassando limites que nunca deveria cruzar. Os mesmos espíritos que operavam nos dias de Noé estão operando hoje, preparando o cenário para o retorno de Cristo. Mas existe um sétimo e último segredo, e esse é o mais importante de todos. É a razão pela qual você precisa saber de tudo isso. É onde encontramos esperança em meio a essas revelações sombrias. O sétimo segredo é sobre a vitória final e a esperança que não pode ser destruída. Enoque não viu apenas a queda e o julgamento, ele viu o fim da história e é glorioso. Apocalipse capítulo 19 descreve a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele voltará não como o cordeiro manso que foi ao matadouro, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais, e sua vinda será em poder e grande glória. Toda a corrupção que Satanás introduziu na terra será completamente destruída. Todos os híbridos, todas as perversões, toda a maldade será eliminada de uma vez por todas. Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para todo o sempre. Não haverá mais oportunidade de rebelião. Não haverá mais tentativas de corromper a criação de Deus. A terra será renovada. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas terão passado. Os nefilins não voltarão. Os anjos caídos não vencerão. O plano de Satanás fracassou no passado e fracassará novamente. O plano de Deus sempre prevalece, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Enoque foi arrebatado porque ele andou com Deus. Durante todos aqueles anos, ele escolheu confiar, obedecer e permanecer fiel, mesmo vivendo em uma geração completamente corrupta. Ele era a exceção em um mundo de maldade, e Deus o recompensou, poupando-o do julgamento que viria. A mesma escolha está diante de você hoje. Você está vivendo em uma geração que reflete os dias de Noé. Há corrupção, rebelião e escuridão por todos os lados. Mas assim como Enoque, você pode escolher andar com Deus. Você pode escolher permanecer fiel enquanto tudo ao seu redor desmorona. E há uma promessa para você. Jesus disse que vigiasse e orasse, para que você seja considerado digno de escapar de todas essas coisas que vão acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Há esperança, há um escape, há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis. Esses 7 mistérios que Enoque desvendou não são apenas história antiga. Eles são um mapa para entender o mundo em que você vive agora. Eles revelam a batalha espiritual que acontece ao seu redor, muitas vezes invisível, mas absolutamente real. Os gigantes que você enfrenta hoje podem não ser de carne e osso, mas são igualmente reais. São medos que parecem intransponíveis, problemas que parecem esmagadores, trevas que parecem impenetráveis. Mas a mesma verdade que sustentou Enoque, que sustentou Noé, que guiou os profetas e apóstolos, está disponível para você. Filipenses capítulo 4, versículo 7 promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa paz não depende de suas circunstâncias. Ela transcende a lógica, transcende o medo, transcende até mesmo os mistérios mais profundos e sombrios. Você não precisa temer os últimos dias. Você não precisa temer a escuridão crescente, porque a luz sempre vence as trevas, e aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Enoque andou com Deus e foi transladado. Noé andou com Deus e foi salvo. A mesma promessa está disponível para você. Ande com Deus hoje, confie em seu plano, permaneça fiel em sua geração e você verá a salvação do Senhor. Que essas verdades que foram escondidas por tanto tempo agora iluminem seu caminho. Que elas te fortaleçam para os dias que vêm. E que você, assim como Enoque, seja encontrado andando tão próximo de Deus que quando Ele chamar, você esteja pronto.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você. Amém.